Olá. Bom, nós vamos falar um pouco de cálculo de dimensionamento do cabo neutro. Então, para o projetista, para o engenheiro, para o eletrotécnico, para o projetista, basicamente, ele às vezes tem que fazer alguns cálculos não tão simples para determinar e garantir que o neutro está bem dimensionado. E para o eletricista? Bom, o eletricista não é o projetista e nem é o engenheiro, ele é o eletricista, né? Então, o eletricista, ele faz o quê? Ele tem que entender o que existe de correto. Isso ele tem que entender. Então, nós temos cabo de neutro, situação onde o cabo do neutro é igual ao cabo do fase. Existe situação em que o cabo do neutro é menor em bitola, em milímetros quadrados, que o cabo da fase. Existe situação, que é o sistema trifásico, em alguma situação, que ele é maior, o cabo do neutro é maior em bitola, em milímetros quadrados, que o cabo das fases. Então a NBR 5410, ela fala sobre todos os assuntos ligados, possível, né? Ligado ao dimensionamento, ela que rege isso daí. Então ela colocou um anexo F na NBR 5410 que determina quando e que situação se pode colocar um cabo diferente da bitola do fase, que não é tão simples assim. Mas o eletricista ele tem que saber que se ele chegar numa situação, encontrar isso daí, se for bem calculado, o responsável técnico perante o CREA, ele sabe o que está fazendo, supomos, né? E que foi calculado tudo aquilo, tá? Então, se eu achar um sistema trifásico com um cabo de neutro, de trifásico mais neutro, né? Com cabo de neutro menor que os cabos de fase, eu vou entender. Se eu achar um cabo maior que o de fase, eu vou entender. Se eu achar igual, também vou entender. É tão complexo, às vezes, esse dimensionamento, que a norma, mesmo quando você pode usar um cabo menor que o de fase, tá? Ela limita, coloca algumas limitações, que é acima de 25 milímetros quadrados, e tem que ter interruptor disjuntor, né? Disjuntor fusível, ele fala proteção. No neutro, tem que ter para uma sobrecorrente do neutro, e ela não obriga a fazer isso. Então, quer dizer, eu tenho uma instalação que combina com essa norma, essa parte da norma, tá? Que fala, não, no seu sistema trifásico está bem equilibrado, está dentro da norma, satisfaz toda a exigência, você pode usar um cabo conforme a tabela que ela disponibiliza, um cabo menor. Mas ele não é obrigado. Não é obrigado. Você pode colocar o cabo com a bitola maior, sem problema nenhum. Ela não vai te reclamar. Ela falou que autoriza se satisfazer todas as exigências. Tá? Ou então, vamos lá. O que compete ao eletricista? Então, aqui está o dimensionamento do neutro, tá? Para o eletricista. Tá? A NBR 5410, ela fala o seguinte: no circuito monofásico, o condutor de neutro deve ter a bitola em milímetros quadrados igual ao condutor de fase. Não mudou nada, né? Nós temos condutor igual. Fala também que o cabo, o condutor de neutro, não pode ser comum. Tá? Nós estamos falando de circuito. O que é circuito? Nós já vimos. O circuito é do disjuntor para dentro de casa, dos disjuntores do QDC para dentro de casa. Isso é circuito. Tá? Então circuito de distribuição é aquele que vai do relógio, do medidor quilowatímetro até o QDC, que chega aqui, né? Fase neutro, normalmente, ou fase neutro.
O ramal vem da rua até o poste como ramal. Do quadro do quadro lá de fora até o quadro aqui de dentro, que é o teu disjuntor geral, teu disjuntor de circuito, barramento de neutro, barramento de terra, disjuntor geral, disjuntor para um circuito, disjuntor para outro circuito e disjuntor para um circuito de chuveiro. Tá? Então, vou colocar esse aqui, não quis ficar bipolar, agora vai ficar. Esse aqui é um unipolar, um monopolar, e esse é bipolar. Então tem o tracejadinho que indica que as alavancas são acionadas ao mesmo tempo. Então, típico ligação de uma residência que nós usamos em São Paulo. Aí está o barramento de terra. Daí para trás nós não estamos comentando, vai ter um capítulo só como dimensionar o terra, são várias situações. Aqui tem o barramento de neutro. Aqui está o disjuntor geral, nós não colocamos dispositivo de proteção ainda, o nosso quadro vai crescer, né? Aqui eu tenho 3 circuitos. Um circuito de lâmpada, que é circuito de iluminação. Um circuito de tomada, que é o circuito de força, tá? Das TUG. E tem um circuito TUE, né? Circuito independente ou circuito de uso específico, TUE, que é o representado aqui pelo chuveiro. Bom, mas nós estamos falando do neutro. Então, neutro. Esse neutro aqui, vamos analisar o primeiro aqui, ó, o das lâmpadas, circuito de iluminação. Eu tenho a fase F1 que vem aqui, passa pelo disjuntor geral, passa pelo disjuntor de iluminação, um circuito de iluminação. Aqui é um circuito de iluminação. Vem uma corrente aqui, distribuído pelas 3 lâmpadas, e volta pelo neutro até o barramento de neutro. Daqui ele vai para fora, né? Tá? Então ele vem lá se não tem dispositivo de proteção, DR, alguma coisa assim, ele vem de fora e ligado aqui no barramento de neutro. Daqui, quantos circuitos tiver, quanto circuito eu vou ter que puxar um cabo de neutro para esse determinado circuito. Aqui eu puxei um aqui, eu peguei um neutro aqui e puxei para cá. Aí eu tenho um segundo circuito, que é o circuito das TUG, 2 tomadas aqui, tá? Está no mesmo circuito, tá vendo? Eu ligo um e ligo no outro, tá? Então eu venho com um ramal com cabo aqui até aqui, tá? Se for possível ligar aqui, eu já ligo direto. Aqui eu faço uma derivação e puxo para essa tomada. Soldo, isolo, né? E o neutro, a mesma coisa. Eu venho com o neutro aqui, tá? Ligo essa daqui nesse neutro. Então, essas 2 tomadas pertencem ao mesmo circuito, por isso tem o mesmo neutro, mesmo fase, tá? E tomada não tem interruptor, então tá resolvida a questão aqui. Esse aqui foi um circuito, então esse neutro pertence ao circuito das TUG. Essa fase preta aqui pertence a um disjuntor unipolar ou monopolar, tá? Ele alimenta essa fase, a fase F2, que vem aqui e alimenta as 2 tomadas. Aqui eu tenho o disjuntor que alimenta esse circuito. Essa lâmpada acende com interruptor simples. Essa lâmpada só para ilustrar as possibilidades. Aqui eu tenho interruptor paralelo, tá vendo? Tem interruptor paralelo, um aqui e outro aqui, que acende essa lâmpada. Aqui eu tenho um sensor de movimento, pode ser, tá? Que acende essa lâmpada. Então, uns poucos aqui está na área, esse aqui está numa escada, esse daqui está em algum outro lugar, tipo dentro de uma sala, dentro de um salão ou algum lugar reservado que é acionado manualmente. O chuveiro é o terceiro circuito, mas ele é bifásico, né? Bom, o circuito bifásico não usa neutro, senão ele não seria bifásico, né? Embora tenha um bifásico mais neutro para algumas situações. Mas a gente, em São Paulo, nós usamos
o bifase mais neutro é a entrada. Nós usamos duas fases e o terra. E se fosse lugar que era fase neutro 220, seria um fase, outro neutro, teria que sair o neutro para ele, um neutro exclusivo para ele, que ele é um circuito, e a fase dele. Tá? Aí seria um disjuntor unipolar ou monopolar, se fosse igual em São Paulo, se aqui fosse 127 volts, chuveiro em 127. O nosso chuveiro, 90% são 220, vem duas fases, um disjuntor bipolar, não usa neutro, lógico, porque o nosso 220 não tem neutro e vai o fio terra. Então, nós eletricistas não temos problema muito com esse dimensionamento de neutro. Nós não usamos a tabela 48 da NBR, por causa que a tabela 48 se refere ao dimensionamento trifásico. Dimensionamento trifásico. Então, e outra, nós estamos falando daqui para trás. Daqui para trás. E não da distribuição. Tá? Daqui é o circuito terminais, chamado circuito terminais. Distribuição é o que chega aqui, do medidor até o que descer. Distribuição, circuito de distribuição. O circuito que já vai para os terminais, olha o nome. Lâmpada, terminal. Acendeu e acabou. O circuito parou por aqui mesmo. Tá? O chuveiro, o circuito vai até o chuveiro. E depois não tem circuito. Então, circuitos terminais, então, para não confundir, que é meio... tem muitas coisas que se fala, ele envolve muitos assuntos complexos, o dimensionamento de neutro, quando passe para a tabela 48. Então, nós vamos separar o que de interesse nosso. O de interesse nosso é isso daqui. Tá? Então, estou indo de dentro para fora de casa, e dentro de casa é isso daqui que compete. Então, se esse cabo aqui é 4 milímetros, esse cabo aqui é 4 milímetros. É neutro, 4 milímetros. Por quê? Porque o fase é 4. Toda corrente que vai, toda corrente que volta. Para a gente é isso. Para o circuito de tomada também é isso. E para o circuito de chuveiro, toda corrente que vai numa fase, eles têm um jogo de as duas, uma hora um fornece, outra hora o outro fornece, defasado, mas tudo bem. A corrente é a mesma nas duas fases. A corrente, se aqui eu tenho 30 amperes, se eu meter o amperímetro aqui no vermelho, eu tenho 30 amperes, no preto também eu tenho 30 amperes. Ela vai estar fazendo um circuito assim, daqui para lá, de lá para cá. Tudo que passa no vermelho passa no preto. Nós vamos ver quando ver os DR. Então, esse dimensionamento, eu acho que não temos dúvida. Nós estamos já eliminando as partes fáceis primeiro e deixando sacramentado o nosso entendimento para depois partir para alguma coisa mais complexa, ou exceção, ou um pouco de raridade.